Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje vim falar com vocês, pais, sobre como levar o filho para a terapia. 4 passos importantes para tomar essa decisão. Muita gente me pergunta, quando a criança deve ir para a terapia? O que é a terapia de criança? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. O primeiro passo é o que faz uma criança precisar da psicoterapia, de procurar até um psicólogo. Normalmente a gente tem que olhar alguns aspectos que eu considero bem importantes. Problemas, dificuldades, todos temos, não é? Inclusive as crianças, dificuldade para se adaptar na escola, o xixi na cama, o medo do escuro, às vezes alguma dificuldade de comportamento, fazer as birras e tudo mais. Isso tudo faz parte do desenvolvimento, faz parte da vida. Quando que é importante a gente cuidar disso? Quando o problema fica persistente. Quando você faz inúmeras tentativas de lidar com a situação. Então, por exemplo, seu filho tem medo do escuro, não consegue ficar no quarto, ou tem medo de ficar sozinho, ou mesmo a criança que está em adaptação na escola está uma adaptação muito sofrida. Há alguns meses, é normal isso acontecer. Uma fase do desenvolvimento, a criança apresentar alguns medos, a ansiedade de separação que a gente chama, né? Não querer ficar longe das figuras de referência dos pais, isso é natural. Isso passa a ser um problema quando você tenta fazer algumas ajudas, intervenções com a criança. Então conversa com a escola em relação ao escuro, põe a luzinha, tenta conversar sobre isso, traz um livro, vê alguma coisa. Nada disso resolve, isso fica persistente. Passa um tempo e essa melhora não acontece, isso não evolui. E aí começa a gerar um sofrimento mais persistente para a criança, que vão ter impactos. Segundo ponto importante de decidir para a terapia é considerar o impacto disso na vida da criança. Às vezes a criança tem algum medo, alguma coisa que incomoda, mas que isso não atrapalha ela dormir, não atrapalha ela estar com os amigos. Quando que isso é um problema? Quando, por exemplo, a criança tem medo do escuro e não topa ir na casa do amigo, não topa participar do acampamento da escola, não topa fazer as viagens com a turma. Isso já está gerando um prejuízo, já está impedindo ela de participar de algumas coisas que são importantes para ela, né? Então, a mesma coisa na escola, olha, ela chora para entrar, mas depois ela consegue participar. Ou não, os primeiros dias ela chorou o tempo todo, mas foi diminuindo. E hoje ela pode até fazer uma manhinha, pode chorar um pouco para entrar na escola, mas ela fica bem. Agora, se não acontece isso, ela chora, não consegue participar, não aceita participar das atividades durante um longo período, vários meses, está começando a impedir, atrapalhar ela de poder participar das atividades que ela está lá para fazer, não é? Então, quando a gente vai pensar em procurar ajuda, é sempre importante considerar o nível de sofrimento, o tempo de que está acontecendo aquele problema e, principalmente, se isso está impactando a vida da criança ou não, né? E o que é o impacto na vida da criança? No adulto, a gente pensa assim, não consegue trabalhar, não consegue manter o relacionamento, né? Tá muito nervoso. Então, a gente vê no adulto um pouco mais fácil o que é atrapalhar a vida. Na criança, o que seria atrapalhar, impactar a vida dela? Atrapalhar o convívio com as crianças, então impedir ela de estar com as outras crianças, de brincar, de participar de atividades coletivas, né? Atrapalhar o bem-estar, então o sono, a alimentação, né? Questões do dia a dia, atrapalhar essa autonomia dela, porque tem tanto medo que às vezes não vai na cozinha sozinha. Atrapalhar até a relação com os pais, porque aí ou uma criança está muito irritada ou está com muito medo, então não desgruda dos pais, os pais não conseguem às vezes nem trabalhar, nem fazer alguma outra coisa. Então a gente sempre tem que olhar que os grandes impactos na vida da criança vão estar mais relacionados aos amigos, à escola e ao convívio em casa, ok? Então tá, resolvi levar meu filho para a terapia. Esse foi o primeiro passo. Vamos falar do que vem depois disso? O que é a terapia de criança, né? Bom, a terapia infantil, a psicoterapia, ela vai funcionar como uma forma da criança lidar com aquela situação. E aí tem diversas abordagens dentro da psicologia. Tem abordagens mais diretivas, que vão falar do problema, muitas vezes, com a criança, que às vezes vão trazer alguns materiais concretos para trabalhar as emoções, para trabalhar o medo, para trabalhar as dificuldades. E tem outras abordagens no qual o brincar da criança em sala vai dizer sobre como ela funciona, sobre o que ela está sentindo, sobre a relação dela com o terapeuta, tem a ver com como ela lida com as relações dela lá fora. E aí brincar e lidar com as situações em terapia vai ajudar a criança a se fortalecer, a conseguir lidar com as situações lá fora. Então isso é bem importante. Quando você for procurar a psicoterapia para o seu filho, pergunte como o profissional trabalha. Porque muitas vezes eu vejo os pais falando, mas você não está conversando do problema com meu filho.
Mas a abordagem daquele profissional não é daquela forma e não tem certo e errado. É uma questão de abordagem, uma questão de escolha, de afinidade, tá bom? Então, às vezes você procura um profissional achando que ele vai lá conversar, fazer passos, etapas, tarefas de casa com o seu filho para lidar com o problema e ele tem uma abordagem diferente. Ou o contrário, você queria que o teu filho tivesse um espaço para lidar com essas dificuldades e aí o profissional está focando muito no problema. Então, por isso que é bacana conversar. Outro ponto importante, criança não senta na cadeirinha e fala, então, tia, sabe o que é? Meu problema é que eu não durmo à noite. Ela não vai falar isso, né? Então, isso é muito bacana da gente conversar com os pais. Eu, na minha prática clínica, sempre oriento os pais, olha, ela vai sair daqui falando que ela brincou. Ela realmente acha que ela brincou, mas durante essa brincadeira eu pude trabalhar esses aspectos. Durante essa brincadeira eu observei essas coisas, essa forma que ela tem de lidar com as situações do dia a dia. Então, muitas vezes os pais cobram, né, de mas como assim, você tá indo lá brincar? Você tá indo brincar, eu brinco eu com você, por que precisa ir pra terapia, não é mesmo? Mas não, esse brincar é um brincar orientado, é um brincar que ajuda a gente a entender como essa criança trabalha, que ajuda a criança a expressar algumas emoções, que ajuda a criança também a criar formas de lidar com os conflitos dela. Então sim, na terapia infantil a gente brinca, a gente constrói, a gente pinta, a gente usa argila, a gente proporciona um ambiente muitas vezes livre, lúdico que a gente chama, porque é essa a forma que a criança tem de se comunicar, não é? Pensa no teu filho bem pequenininho. Uma das primeiras coisas que eles aprendem a fazer, né, é imitar a gente. Tem 1 aninho de idade, já está imitando quando a gente dá bronca, faz assim. Então, a forma como a criança brinca, né, e muitas vezes ela faz esse movimento assim com os bonecos, com os carrinhos, é a forma como ela consegue lidar com as emoções e falar o que está acontecendo, tá? Então, por isso que é importante que a terapia infantil esteja relacionada ao brincar. Tudo bem, então decidi levar meu filho para terapia com os passos que a gente conversou. Segundo passo, conversei com um profissional, entendi como a psicoterapia funciona. Mas aí, toda semana ou 2 vezes por semana, enfim, qual for a frequência de atendimento do seu filho, a hora que sai da terapia, como que eu lido com isso? Gente, não é fácil levar um filho para terapia, né? Imagina, você está pagando para alguém lidar com algumas dificuldades que às vezes os pais não conseguiram lidar e não é por uma questão deles, é porque isso precisa de uma ajuda profissional, tá? E ainda corre o risco dele falar mal de você, né? Muitas vezes eu vejo os pais ansiosos e preocupados, o que ele falou de mim? Eu tô fazendo alguma coisa errada? O que eu posso fazer? Então é muito angustiante a gente ter que dar privacidade para uma criança, não ficar cutucando, mas o que ele falou? O que está acontecendo? Você viu alguma coisa? E ter essa tranquilidade é importante para o processo de terapia da criança. Muitas vezes, quando a gente pergunta, na hora que sai da sessão, e aí, como é que foi? O que você fez hoje? A criança se sente retraída. E às vezes ela pode ter falado da raiva dela, ela pode ter brincado sobre a raiva e como lidar com isso. Então ela não está num bom momento ainda para elaborar a situação e conseguir te explicar. Eu acho importante sim ter uma abertura para conversar do que acontece na terapia com seu filho, mas também deixar ele livre para te contar. Você deve passar pela mesma coisa talvez na hora que entra no carro, a hora que você vai buscar na escola, que você pergunta, e aí, o que fez hoje? A criança já vira o olho, né? Tem algumas que não, que adoram contar, mas a maioria já fala, foi tudo bem. Por que isso? Porque às vezes ela está tentando processar toda essa informação, lidar com isso. Não é só relatar, contar, hoje eu almocei, aí eu fiz a tarefa, aí teve aula de matemática. Muitas vezes a criança está tentando entender o que aconteceu num conflito com um colega, né? Como que foi aquela prova, ou aquela atividade que ele achou difícil, ou o contrário, foi muito empolgante, não queria ir embora. Então tem um monte de coisa passando ali naquela cabecinha que precisa de um tempo para digerir. Por isso, uma dica não só para terapia, mas quando sair da escola, dá um tempinho, depois pergunta, que eu acho que o nosso interesse sobre o que a criança tem para falar é muito importante. Mas dá um tempinho para ela, deixa ela se organizar, pergunta aí como foi seu dia, e lá na escola, e lá na terapia foi tudo bem, mas não logo em seguida, porque às vezes a criança já está num movimento, já está agitada pelo que aconteceu na terapia, e a hora que pergunta, ela fica sem saber o que fazer, porque ela ainda não está pronta para falar sobre aquilo, ok? Isso é um outro ponto importante, o sigilo do profissional em relação ao que acontece na terapia e, ao mesmo tempo, poder trazer alguns conceitos para os pais, algumas coisas das vivências que a criança teve na terapia, até para orientar, até para contar que às vezes vai ter alguma repercussão, né, depois da sessão. Então, às vezes, crianças muito retraídas, no início da terapia, começam a aflorar
muitas coisas, os pais estranham, falam, meu Deus, eu pus na terapia, ela piorou. Mas às vezes precisa deixar sair tudo isso para se reorganizar, né? Então é um caminho, uma dança. Eu acho que a terapia infantil é a gente conseguir estar com a criança, ao mesmo tempo estar com o profissional que está cuidando do seu filho, lidar com tudo isso e também pedir ajuda. Eu acho legal quando as famílias fazem uma boa parceria com a gente, de falar, Carol, aconteceu isso, como que eu posso lidar, o que você acha, você também vê aqui, e a gente trocar todas essas figurinhas, ok? O último passo da terapia infantil, a alta. Esse é um momento de muita angústia para os pais e acho que para a criança e para o terapeuta também. Porque é um momento em que aquele trabalho foi realizado e chegou o momento de se despedir. Terapia não necessariamente é para sempre, principalmente na criança, né? E aí, voltando, gente, ressalva, depende da abordagem do profissional. Tem profissionais que vão olhar o problema, vão tratar e já vão dar alta. Tem profissionais que têm um outro olhar para o funcionamento emocional. Então, às vezes, parou o sintoma de, sei lá, fazer xixi na cama, ter medo do escuro, brigar com os amigos, mas aí tem outras coisas para lidar antes da alta. Então, isso tem que ficar bem claro e muito bacana a gente ter esse contato com o profissional e perguntar para ele o que seria o momento da alta do meu filho? Né? Qual você acha que seria o momento de finalizar a terapia? E aí, um cuidado bem importante. Imagina para a criança, imagina para você. Você vai lá, conversa com uma pessoa, fala da tua vida, dos seus problemas, você se sente ajudada, de repente, você nunca mais vê aquela pessoa. Para a criança é a mesma coisa, por mais que às vezes ela não fale diretamente do problema, o psicólogo é um ponto de apoio, uma pessoa importante na vida dela. Então, se chegou o momento de finalizar a terapia, foi conversado com o psicólogo, com o profissional, olha, agora ele está bem, vamos entrar no processo de alta e aí cada profissional vai fazer de um jeito, a criança vai podendo se despedir, lidar com o que vai acontecer depois, conversar sobre despedida, como é que essa criança lida com isso, né? Se a gente simplesmente tira a criança por uma questão financeira, porque não estava gostando do trabalho, ou não deu para levar mais, sem que ela possa se despedir, a criança fica confusa sobre o que aconteceu. Ela pode inclusive pensar, nossa, foi porque naquela sessão eu dei muito trabalho, nossa, foi porque naquela sessão aconteceu tal coisa, da última vez que eu vi a tia aconteceu isso. É igual a separação dos pais, que você deve ter visto o vídeo, né, como falar do divórcio para os seus filhos. Se você não viu, assista aqui no canal. Que muitas vezes a criança, quando a gente não dá uma explicação honesta, real, ela acaba fantasiando, imaginando por quê. É igual a gente, se alguém de repente virou a cara para você, você não vai ficar pensando, ai, foi aquele dia que eu falei aquilo, nossa, foi aquele dia que a gente brigou por causa do jogo, foi aquele dia que aconteceu tal coisa, que eu atrasei, que eu não falei, será que eu contei alguma coisa dele? A gente não fica imaginando o que será que eu fiz de errado para o outro se afastar de mim? A criança faz a mesma coisa. Então, muitas vezes no divórcio dos pais, quando os pais não falam abertamente, a criança acha que a culpa foi dela. E às vezes mesmo falando, ela também acha, ela precisa de ajuda para lidar com isso. Quando termina a terapia também, se não foi feita uma despedida bacana, se a criança não teve a oportunidade de conversar com o terapeuta sobre isso, falar sobre isso, ela acaba imaginando que ela causou o problema. Então, mesmo que a questão seja financeira, às vezes, é importante falar para a criança, é importante explicar e marcar uma despedida, pelo menos uma sessão de encerramento, ok? Então, conversamos aí sobre os 4 passos para falar de pensar em terapia infantil, para levar o teu filho para terapia. Se você gostou desse vídeo, seu filho já faz terapia, conta pra gente aqui como é que foi o processo, quais são as angústias. Se você gostou, clique no gostei, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para toda semana chegar uma notificação para você de vídeo novo, ok? Tem vídeo novo toda quarta-feira ao meio-dia. Até lá!